Recebi o convite para estar aqui com vocês hoje, com imenso prazer, porque eu acredito na educação, acredito que ela faz mudar o nosso destino, e a educação também mudou a minha vida, porque eu comecei a estudar e também comecei a fazer o esporte na escola, e eu dependo muito daqueles que começaram a minha carreira, que foram os professores de educação física, as pessoas que me indicaram, os meus pais, e é isso que eu vou contar um pouco para vocês dessa história. Mas antes de tudo, eu queria agradecer à Secretaria de Educação. Foi fantástico esse momento de estar aqui. O projeto Leões do Vôlei realmente é um fruto de uma parceria longa que aconteceu. Acredito que o prefeito Rafael Greca tem um grande poder nesse de transcender a cultura, passar um pouco de ensinamento, e acho que o nosso esporte faz isso também. Começando um pouco da minha história, eu queria dizer para vocês quem sou eu. Quem é esse Emanuel que todo mundo sabe só das quadras? E eu sou um menino de Curitiba que vivi na Vila Macedo, ali perto da Vila São Paulo. Os meus pais, Manuel e Maria, não é um casal português, é um casal que gostava muito de mostrar os valores de família, aprendi muito com eles. O meu pai, ele trabalhou na Copel, durante muitos anos e se aposentou na Copel, ele era da divisão de automóveis da Copel. A minha mãe sempre foi do lar e foi muito dedicada. Aprendi muito com eles, os valores totais que eu tenho, e eles que me ensinaram ao esporte. Quando eu era pequeno, eu era bem magrinho, e eu tentei jogar futsal, tentei jogar handball, basquete, e nunca dava certo, porque eram esportes de contato e nunca deu certo para mim, que eu era muito magro. Aí meu pai me falou: nós somos sócios do Círculo Militar, por que você não começa numa escolinha de vôlei? Foi ali que eu me encantei, porque o vôlei é um dos poucos esportes que não tem contato físico com o adversário. É um esporte que você desenvolve a coletividade, você aprende muito em estar em grupo e social. Então eu, aquele magrinho da época, lógico, eu não sou grandão agora, mas eu era magro, então por isso que eu escolhi o voleibol. Esses são um pouco da minha carreira. Minha carreira foram 25 anos ao esporte, dedicação plena, dedicação de dia a dia, pensando em sempre melhorar, em acreditar. Então são grandes números muito grandes, a nível de Olimpíada, a nível Pan-Americano. Isso é só para vocês terem uma ideia o que foi a construção que eu vou mostrar para vocês, como chegamos até lá. Qual a minha missão com vocês hoje? Mostrar um pouco sobre liderança, porque a liderança a gente aprende nas nossas pequenas escolhas, nos momentos que a gente está em dificuldade, ali que a gente desenvolve a nossa liderança. E eu tive muitos momentos de escolhas difíceis que me ensinaram a como ser líder de uma equipe, como me liderar a mim mesmo e liderar a minha carreira. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Dá para ouvir bem? E toda carreira, ela começa com um sonho. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, um dia sonhamos com alguma coisa. Sonhamos com chegar a ser professor, ensinar as pessoas. O meu sonho era ser atleta olímpico, é chegar à seleção brasileira. Como comecei? Esse sonho começou aos 11 anos de idade. Eu estava assistindo a seleção brasileira de vôlei na Olimpíada de 84. Ali eu vi o Brasil perder para os Estados Unidos. E com 11 anos eu falei para mim mesmo: eu quero ser um atleta olímpico. Eu quero representar o Brasil. Eu quero escutar o hino nacional. Então com 11 anos eu comecei a pensar o que eu queria ser. E ali começou a grande decisão da minha vida: ser um esportista. E vocês sabem na vida que tem o grande valor, que são as escolhas. Em toda hora tem um momento mais simples, mais direto, que a gente faz a escolha, e outros momentos, outro que você decide pelo caminho mais tortuoso, o mais difícil. E na minha carreira, eu tive várias decisões difíceis a fazer. Eu tenho certeza que vocês que estão sentados aqui, tiveram momentos, tiveram que ter decisões de ser corajosos nessa decisão. Eu também, porque no esporte, a gente tem que ser muito mais do que um herói no Brasil. Você tem que se dedicar ao máximo, você tem que ter apoio, e isso nunca foi fácil. E é por isso que eu vou dizer um pouco das escolhas que eu fiz na minha vida. Para mim, as escolhas, elas estão embasadas em 3 coisas. Objetivos, você tem que ter um objetivo claro onde você quer chegar. Planejamento, como que eu vou chegar nesse objetivo, o que fazer. E aceitar críticas. A coisa que eu mais fiz na minha vida foi aceitar críticas. O meu pai, amante do esporte, sempre quis fazer o melhor para mim. Então ele era muito crítico. Todos os jogos que ele assistia, ele falava assim: pô, você está caindo demais, você está se machucando muito.
E eu pensava, pô, estou jogando muito bem, por que ele não me elogia? Teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, pô pai, você não viu que eu joguei bem essa partida? Por que você não me elogia, você só me critica? Aí ele falou uma frase que mudou a minha vida. Eu sei que você pode ser melhor. Eu critico porque eu acredito que você pode melhorar. Isso ficou na minha mente e eu carrego até hoje. Eu recebo as críticas das pessoas como um ato de como eu posso evoluir e como eu posso melhorar. Então só essa mudança na nossa vida me poupou muito estresse, muita vontade de brigar com as pessoas, porque eu quero ouvir críticas. As críticas para mim são poderosas. Eu usei isso como um símbolo de liderança. Se alguém me critica, é porque ela sabe que eu posso ser melhor. E acho que fica a dica para vocês com relação a isso. Aí vem as primeiras grandes escolhas. Decisão entre escola, esporte e educação. Na época, eu já estava decidido a jogar. Está passando? Está indo para frente? Essa é a primeira fase que eu comecei no esporte, foi na escola, no Colégio Medianeira, eu comecei a entender o que era o esporte. Você vê pela foto que todos os meninos que estão aí estão todos felizes, alegres, super tranquilos. Por quê? Porque na escola é o momento que você aprende o esporte com tranquilidade, que você aprende a se desenvolver, tudo é felicidade, tudo é calma. Então nesse momento você não tem muitas escolhas a fazer. O professor vai lá e fala o que você tem que fazer. Então, simplesmente você vai lá e segue. O segundo momento, que é aqui, na fase já da adolescência, você chega cheio de dúvidas, e é nessa hora que você tem que começar a escolher, a fazer as escolhas. E eu fiz a minha escolha nessa época. Essa foi uma seleção paranaense, quando eu estava já com 17 anos, que eu tinha que decidir entre continuar estudando e começar a fazer o esporte. Nesse momento, eu decidi estudar. Nesse momento, eu comecei a fazer minha preparação para a medicina. Durante 3 anos, eu me decidi fazer faculdade de medicina. E durante 3 anos, eu quase passei. Fiquei próximo. Na federal, fiquei 11 lugares abaixo da lista para passar. E eu quis fazer medicina porque a minha irmã já fazia medicina e a fazia na evangélica. Meu pai teve a oportunidade de pagar uma faculdade para ela, mas só que ele não tinha a oportunidade de pagar 2 faculdades. Então esse foi o meu desafio. Eu só poderia fazer a faculdade de medicina se eu passasse na federal. Nesse momento eu tomei a grande decisão. Quando eu estava ali para 19 anos, começando a ser profissional do esporte, eu decidi e falei para o meu pai o seguinte: pai, eu vou parar de estudar por um momento e vou me dedicar ao esporte. Meu pai me apoiou bastante nesse momento e foi uma grande decisão, porque ali eu me comprometi com eles que eu daria certo no esporte. Então, quando você toma uma decisão consciente, você toma uma decisão que você quer fazer. E eu cheguei para eles e falei assim: olha, daqui 3 anos, se eu não for bem sucedido no esporte, eu volto para estudar. E eles acreditaram em mim. Então, eles me deram liberdade e independência para poder escolher. Isso também foi importante numa das escolhas. Uma vez eu escolhendo querer ser atleta, começa outra escolha mais importante, que é a longevidade. Eu queria ser o atleta que jogasse o mais tempo possível. Eu fiz essa escolha na minha cabeça, porque quando eu comecei a jogar, tinham atletas de 12 anos mais velhos que eu. Eu estava começando com 19, tinha atletas já com uns 22, com 30 anos de idade. Então eu falei para mim mesmo, eu quero ser um atleta o mais longo possível. E para você fazer essa longevidade, você tem que fazer escolhas. Treinar. Eu treinava sempre mais que os outros, eu treinava 1 hora a mais. Fiz uma escolha que eu queria ser o melhor jogador. Descanso. Descansei muito, não ia muito para as festas. Todas as vezes que meus amigos pediam para ir festa, eu falei assim: olha, eu quero ser um atleta de alto nível. Então fiz de tudo, fiz escolhas importantes nessa parte da minha vida. E depois que a gente faz escolhas como treinar e descansar, vem a fase da alimentação. Você sabe que para nós a alimentação é a parte mais importante da nossa vida. Sem se alimentar a gente não vai. Imagine vocês um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 precisa do combustível melhor possível para atuar. A mesma coisa é um atleta de ponta, ele tem que se alimentar da melhor forma possível. E essa foi uma escolha que eu fiz. Para mim, até a minha esposa reclama com isso comigo, que ela diz o seguinte: você não sabe comer, você acha que tudo é só um combustível para você sobreviver. E foi isso que eu escolhi.
Para mim, a alimentação é um ato de manter vivo, de manter eu em ação, manter eu competitivo. Então essa escolha também foi fundamental para eu manter o meu alto nível por muito tempo. Então a escolha de descansar bastante, treinar muito e se alimentar bem foram uma base das escolhas que eu fiz para ter sucesso. E isso são escolhas que a gente faz. Agora eu queria falar um pouco da parte boa, né? Que até agora eu só falei só de coisas ruins. Eu tive participação de 5 Olimpíadas, representei o Brasil nas 5 Olimpíadas, tive 3 medalhas olímpicas e todas elas tiveram uma história individual, que eu fui aprendendo pequenas coisas com elas, que eu fui agregando no meu estilo de vida. Para mim, a primeira delas foi em 96. 96 foi exatamente 3 anos depois daquele acordo que eu fiz com meu pai. Eu saí de Curitiba no dia 13 de março de 1993. Fui morar em Vitória para me dedicar e falei para meus pais que eu iria tentar dar certo no esporte, lembram? E aqui foi o resultado. Assim que eu me classifiquei para a Olimpíada, eu cheguei para meus pais e falei assim: muito obrigado por vocês terem acreditado que eu daria certo no esporte. Então, para mim, essa Olimpíada ela foi icônica por ter ido para a Olimpíada, mas, por um outro lado, foi muito decepcionante para mim, porque eu fiquei em 9º lugar, era um atleta de 23 anos, sem experiência nenhuma, era a primeira vez que o vôlei de praia estava participando da Olimpíada, nós não sabíamos como treinar, a gente não tinha um modelo, eram só 2 pessoas, eu e o Zé Marco na época que jogávamos. Então, para nós, foi frustrante. E esse 9º lugar foi muito importante para mim, porque eu cheguei na Olimpíada, a primeira entrevista que eu dei para Bandeirantes, eles chegaram para mim e perguntaram assim: e aí, Emanuel, como vai ser essa Olimpíada? Eu cheguei para eles e falei assim: vai ser mole, a gente está preparado, a gente vai ser campeão olímpico. Foi, eu acho que o ato mais imaturo que eu tive na minha carreira. Eu não tinha noção do que era uma Olimpíada. Mas essa postura lá com 23 anos foi importante para eu mudar muito sobre a minha proposta de vida. Eu tenho que estar preparado para fazer aquilo. Então esse ensinamento foi importante para eu mudar a minha vida em outros momentos. Depois de 96, eu aprendi e escolhi ter essa autocrítica. Ter a humildade de dizer assim: eu não estou preparado para ir para a Olimpíada. Eu tenho que melhorar. Então o resultado negativo foi importante para eu me avaliar. E fui para os Estados Unidos. Morei 3 anos nos Estados Unidos, aprendendo com os atletas mais bem conceituados. Fui para os Estados Unidos para aprender, porque eu realmente me achava um bom jogador. Mas lá eu aprendi que eu nem era nem um pedaço do que eu poderia ser. Pelo profissionalismo, pela dedicação. Então ali eu aprendi que a autocrítica é um dos valores que faz os líderes. Os líderes têm que se autoavaliar o tempo todo. E eu fiz isso nesse período e consegui o sucesso. Realmente fui para outra Olimpíada. Com o sucesso que eu aprendi da minha autocrítica, eu me classifiquei para a Olimpíada em 1º lugar. Eu e o Loyola, esse outro parceiro que está aqui, nós somos a dupla mais famosa do vôlei de praia nessa época. Ganhamos todos os títulos possíveis. Fizemos a classificação para a Olimpíada 1 ano antes. Nós éramos uma dupla muito forte e muito profissional. Mas aí, nessa Olimpíada, aprendi mais uma coisa que seria fundamental na minha vida: trabalho de equipe. Eu e Loyola, nós éramos ótimos parceiros, eram ótimos profissionais, mas a gente não tinha ligação. A gente não eram parceiros reais, cada um tinha o seu próprio objetivo. E isso foi fundamental para a gente ficar em 9º lugar. Por quê? No momento que a gente teve mais dificuldade, que foi difícil, que eu precisei dele, ele não estava ali para segurar minha mão. E no momento que ele também estava tendo dificuldade, eu não sabia como ajudá-lo. Então esse momento, em 2000, com todo o favoritismo, foi o momento mais triste da minha carreira. O momento que você está no topo, que você é vitorioso e favorito, e você tem uma decepção tão grande que dá vontade até você de parar do que você quiser fazer. Eu vou te mostrar uma foto que demonstra muito isso. Expressão minha e do Loyola. Isso foi uma final. Nós tínhamos acabado de ser campeão da etapa do Canadá. E você veja a expressão. A impressão que dá é que a gente nem foi campeão.
que estava um pensando numa coisa, o outro estava outra, parecia que ser campeão era um fardo para nós. Então, esse sentimento que ficou pairando nessa Olimpíada foi importante para dar de novo, ressaltar outra escolha, escolher uma equipe que faça bem para a gente, uma escolha que você faça assim, você consiga trocar energia com a pessoa que está do teu lado. Então essa Olimpíada e a de 96 foram as maiores frustrações que eu tive na minha carreira, e você sabe que depois de uma grande frustração, se você tem a capacidade, você dá a volta por cima. E aí que agora entra a parte boa. Até agora só foi a parte que realmente da frustração e do sofrimento. Você vê, já é outra cara, é outra alegria. No ciclo de 2001 até 2004, eu aproveitei todos os erros das Olimpíadas anteriores, todas as dificuldades que eu tive, todas as escolhas ruins para fazer escolhas boas, para decidir o que eu queria fazer. Aí vem aquele tema, liderar a sua vida. Eu já tinha bagagem suficiente para poder escolher as coisas boas que eu queria fazer. E uma delas era essa. Primeiro, montar uma equipe invencível. Montar uma equipe que fosse voltada para a amizade. E com o Ricardo eu consegui isso. Nós montamos uma equipe praticamente invencível. Quais são as mudanças que eu fiz? Aí vem as escolhas positivas. Primeiro, fizemos um trabalho psicológico. Contratamos uma psicóloga para nos ajudar a entender o que era depressão, o que era frustração, e fazer isso se transformar em coisas positivas. Então aqui começou as atitudes dos campeões. Tem uma atitude vitoriosa. Então, aqui eu e o Ricardo, a gente começou a construir uma imagem vitoriosa. Uma escolha através de uma decepção. Outra inovação que foi na nossa equipe, trabalho de equipe. Acreditar que tinham 10 pessoas para trabalhar na nossa equipe. Tinha um técnico, tinha um preparador físico, tinha um gestor de patrocínios, tinha uma pessoa específica para cuidar do nosso recuperação, da fisioterapia, do médico. Então o que a gente fez? A gente criou um grupo de pessoas, individualidades para cada uma das áreas para facilitar nosso trabalho. Então eu e o Ricardo, nós só nos preocupávamos em jogar vôlei. Todos os outros dividiam a nossa função. Isso dá uma autoconfiança. Eu acreditava, o que o preparador falava para nós, a gente fazia. Então isso fez uma autoconfiança muito grande e facilitou nosso trabalho. Facilitou para a gente conseguir os nossos objetivos. E aquilo que faltou com Loyola, o sentimento familiar. Eu sempre considerei o Ricardo como se fosse meu irmão. Desde o primeiro dia que eu comecei a fazer a parceria com ele, comecei a trocar essa energia com ele, para que na hora que a gente precisasse um do outro, um estaria lá. Então realmente eu fiz uma família da minha equipe, e o Ricardo foi um grande parceiro, e até hoje, esse eu posso dizer, foi o melhor parceiro da minha vida toda. Nós ganhamos todos os títulos possíveis, esse sim. Nós somos pan-americanos, brasileiros, mundiais, nós somos campeões do circuito mundial, campeão olímpico, devido também a esse sentimento familiar. Quantos de vocês acham que do seu lado tem uma pessoa que você quer trabalhar com ela? Isso é fundamental. E o Ricardo, eu consegui isso. E sempre fui muito feliz nas vitórias e nas derrotas com ele. Depois desse ciclo de 2004, foi o ciclo de 2008, foi a medalha de bronze. Nós dois juntos, eu e o Ricardo, a gente tentou fazer história. Ser a primeira dupla a conseguir 2 medalhas olímpicas. Nós já estávamos praticamente há 6 anos jogando juntos. Os adversários já sabiam como jogava contra nós. Nós tínhamos experiência, nós éramos assim vitoriosos, mas aí começa a pesar uma coisa: a juventude. Outras gerações começam a chegar mais assim impetuosos, corajosos, e a gente começou a ter dificuldade. Mas o que a gente tinha de grande força? A motivação. A gente era motivado a jogar junto, a gente era motivado a fazer a diferença, ganhar dos garotos mais jovens, a gente gostava de jogar. Então nessa hora, quando você já está um pouco mais cansado da carreira, cansado da parceria, entra a motivação. Para mim, o que é a motivação? É um motivo com uma ação. Qual era o nosso motivo? Chegar numa outra Olimpíada e ganhar uma medalha. Qual era a ação? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então a motivação que a gente teve nesse aqui foi fundamental. Chegamos em 3º lugar,
e fomos a primeira dupla na história do mundo no vôlei de praia a ter 2 medalhas olímpicas, através da motivação que a gente tinha juntos. Aí, essa é a parte mais gostosa que eu posso dizer para vocês, que aí eu encontro com vocês. Vocês, professores, tem muito disso que eu pratiquei com o Alisson. Eu já estava prestes a parar de jogar em 2009, recebi um convite do Alisson, um atleta de 2,3 m, 110 quilos, um gigante. Ele chegou para mim e falou assim: Emanuel, eu preciso da tua experiência para poder jogar uma Olimpíada. Você monta esse projeto comigo? Imagine vocês, eu já querendo me aposentar, querendo curtir minha família, curtir meus filhos. Um atleta como esse chega e faz um convite desse, o que vocês fariam? Eu aceitei e comecei a entender que era importante para mim e para ele passar essa experiência. Então por 4 anos eu fui professor. Entendi que eu não precisava dar lições, eu só precisava passar meus exemplos, ver com ele o que ele precisava. E nós dois juntos, nós fomos campeões mundiais, campeões pan-americanos, nós fomos campeões brasileiros e chegamos numa final olímpica e ficamos em 2º lugar. Mas eu tenho certeza que o que a gente fez junto ficou marcado na vida dele. Eu lembro de uma primeira experiência que eu tive com o Alisson, foi na primeira vez que nós viajamos juntos. Ele 2 anos mais novo que eu já mais velho um pouco, né, quase 39. Chegamos no quarto, ele pegou, colocou o som dele no máximo, assim, uma música do momento, tocou bem alto, e começou a curtir. E não era meu estilo, né? Fiquei sentado na cama, assim, calmo, vendo televisão. Uma semana depois dessa convivência, a gente já começava a se entender. Toda vez que ele chegava da viagem, ele pegava o som dele, ia para o banheiro, fechava a porta, tocava a música o mais alto possível e escutava lá dentro. Nesse momento, eu consegui entender que ele queria interagir comigo para que a coisa desse certo. Ali, eu entendi que ele queria se aproximar de mim na parte pessoal, não só na parte profissional. E o que eu fiz? Semanas passadas, eu falei assim: Alisson, me passa a lista de músicas que você tem aí para a gente escutar junto. Vamos começar a interagir. Eu passo um pouco da minha experiência para você passa um pouco da juventude. E confesso que fiquei muito mais jovem. E isso que acho que foi um segredo do nosso sucesso. Que eu fiquei jovem por trabalhar com alguma pessoa que era mais jovem que eu, e entendi isso e fiz essa diferença acontecer. E fiquei muito feliz por ele ter sido campeão olímpico em 2016. Assim que ele foi campeão olímpico em 2016, eu estava na arena fazendo os comentários para a Rede Globo. A primeira coisa que ele fez, lá de baixo, ele apontou para mim assim e deu aquele parabéns. Naquele momento ali eu entendi que tudo que ele aprendeu com a nossa convivência, ele colocou em prática em 2016 e foi campeão olímpico. Então esse tipo de legado, que talvez vocês sintam mais do que eu, para mim foi fantástico. É o fato de você passar naturalmente sua experiência para outro, e eu me senti campeão olímpico junto com ele. E a gente junto deixou um legado, um modelo que pode ser copiado por outros atletas do Brasil. Agora a gente sabe qual é o modelo de sucesso ideal, que eu e o Alisson construímos e ele foi campeão. Então esse tipo de orgulho, de você deixar um legado para outra pessoa, para mim, foi fundamental para eu poder conversar com vocês aqui hoje. Vocês trabalham com crianças, com adolescentes e sabem o quanto é difícil você conectar com eles. E eu consegui conectar com um atleta mais jovem que eu e tive esse sucesso. Agora falando um pouco mais assim, sobre a minha participação aqui em Curitiba, eu sou apaixonado pelo esporte e sempre tive a vontade de doar essa vontade para outros. Foi aí em 2008 que surgiu a oportunidade junto com o Emílio Trautem. Muito obrigado, Emílio, que está aqui, um grande parceiro, praticamente é o tutor do projeto, ele que coordena, ele que organiza, ele que faz a capacitação dos profissionais. Praticamente ele assim, o anjo da guarda do Leões do Vôlei. E lógico que com o apoio da Secretaria de Educação, isso vem acontecendo há 10 anos. E é nessa hora que vem a terceira parte do esporte, que é a troca, a devolução. Nesse momento eu estou devolvendo para todos aqueles que torceram por mim, que torceram pelo esporte brasileiro, a oportunidade de ter contato com o esporte. O Leões do Vôlei, ele tem 10 anos de existência.
A gente tem a oportunidade de tocar crianças, adolescentes, com os valores que o esporte tem, que é a amizade, a coletividade, que são as regras. E eu acredito que isso é fundamental na vida. Esses valores mudaram a minha história de vida. Eu contei para vocês tudo o que aconteceu desde a época que eu era da escola. E eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor por causa disso. E eu sei que essas crianças que estão sendo beneficiadas pelos Leões do Vôlei vão ser crianças diferentes ou pessoas diferentes depois, cidadãos. Então essa é a minha devolução para todo o povo de Curitiba e para todo mundo que torceu por mim de coração. Eu sempre tenho um momento especial que eu converso com todos, tento dar atenção a todos, porque nessa hora a atenção é importante. Todo mundo quer ouvir uma história. E lá no Leões do Vôlei eu tento conversar com todos, passar um pouco das experiências, passar as dificuldades também, para mostrar que nada é fácil. Então, pessoal, essa é um pouco da minha história. E eu gostaria que vocês lembrassem, as nossas escolhas são importantes para o nosso sucesso. E a gente faz escolha a todo momento. Hoje vocês estão escolhendo ouvir aqui. Daqui a pouco vocês vão fazer outras escolhas aqui dentro. Então, se uma dica que eu posso dar numa pessoa que teve sucesso fazendo escolhas, lembre-se, a escolha que você faz agora faz o teu destino e o teu sucesso daqui a pouco.